Boa tarde a todos. Depois de séculos, vamos voltar a dar as aulas às quartas-feiras, excetuando-se o dia que é culto da família. Nós voltamos a fazer os cultos aos sábados, e então retornaremos às nossas aulas de quarta-feira. O tema de hoje, eu escolhi, tem um ensinamento meu chamado A Principal Causa da Expansão da Nossa Igreja. É do jornal Eico 228. E também vou usar um trecho de um material de uma palestra de 1973, do material dos pioneiros. Né? Então, barulho... Ah, lá fora. Quem está desabituado, é só começar a dar aula, começa a barulheira de novo. Parece uma coisa de doido. Então vamos lá. Meixo Sama. Ontem recebi uma carta de uma pessoa da Argentina, datada de junho deste ano. Como ela desejava a salvação a qualquer custo, eu lhe enviara anteriormente o Orricário e os ensinamentos. Segundo a carta, ela começou a servir com grande fervor, e creio que brevemente a obra divina irá se expandir também naquele país. Nesse caso, o melhor é fazer difusão através de correspondência. É muito difícil ir sempre a um local tão longe. Por isso, posteriormente, quando lá forem formados membros por correspondência, um dia teremos que enviar alguém. Tendo este tipo de preparação, depois fica mais fácil. Acho que o que Deus faz é muito bem pensado. Seja como for, ele é muito atencioso. Entretanto, os deuses de antigamente não eram assim. Entre outras coisas, eles atormentavam os seres humanos, mas o Deus da Messiânica tem poder e, por isso, tudo é livre. Outro dia li um verso. A oração que se assemelha a prantos e apelos é sinal de que a religião é chojo. No cristianismo também existem muitas pessoas que fazem orações que parecem prantos e apelos. Os padres fazem sermões na beira de estrada e também realizam-nos falando com voz realmente digna de pena. Isso acontece porque o seu Deus não tem poder e eles acabam colocando a própria força, centralizando-se nesta. Ser salvo dessa maneira é algo realmente infernal. Se as pessoas não forem salvas sorrindo alegremente, não será uma verdadeira religião celestial. Nesse primeiro tópico aqui, eu acho bem interessante, porque a primeira vez que eu li esse material aqui, eu lembrei quando nós começamos a enviar os orricários para locais distantes, começando pela África, depois outros países da Europa e aqui no Brasil. Eu lembro que no início nós fomos massacrados por muitas pessoas de outras messiânicas, dizendo que isso aí era um absurdo. Mas nós já estávamos fazendo o que Meixo Sama fez. Eu não tinha como é que eu vou mandar alguém para fazer difusão em tal local se a gente não tem nem condição para isso, né? Então nós começamos isso já desde há muito tempo, e fazendo esse tipo de trabalho, e conseguimos realmente ver e materializar, por assim dizer, tudo o que Meixo Sama nos ensinou. Uma outra coisa que a gente faz hoje, que muitos também no passado recente nos criticavam, é assistência online, jorei online. Né? Também nós somos massacrados. Não existe jorei pela internet, não existe jorei pelo celular, né? Pelas fotos. Só que o Meixo Sama fala que tem jorei pelas fotos, que pode sim. Né? Mas nós fomos muito além. Usamos o que o Meixo Sama nos legou de uma forma responsável para levar essa luz a todas as pessoas que nos procuravam. Hoje, não existe distância para você servir e não existem barreiras para você servir. A barreira quem cria é o próprio ser humano com as suas dificuldades que ela mesma cria muitas vezes. Nós temos um grupo de assistência de jorei, temos dois grupos na realidade. Um é mais um grupo de estudo, onde tem uma coordenação de um ministro que faz todo o estudo, uma vez por semana, de material, divulga. É só focado em ensinamento de Meixo Sama. E temos um grupo já de não sei quantas pessoas sendo acompanhadas, né? Mais de 200 pessoas. Um outro grupo é um grupo novo formado, que tem... O objetivo é também ministração de jorei, só que o foco mais
criar o objetivo de administrar 70 Joreis, onde tem membros também da Messiânica Mundial, tem membros de outros locais, né? E a coordenação também é nossa. A maior dificuldade que as pessoas têm, às vezes, é entender que na arte do Jorei, o modo como nós dedicamos é completamente diferente do que eles aprenderam. O Jorei aqui é em silêncio, não se conversa durante o Jorei, né? Não existem impedimentos para se ministrar Jorei. Não existem dogmas, nem obrigações, nem imposições na hora que você levanta a mão, né? Não tem, às vezes as pessoas, como é um grupo mais aberto, tem pessoas, a grande maioria desse grupo, por exemplo, é evangélica. Olha aqui só. A maior parte desse grupo que está recebendo Jorei é evangélico. Então, o tratamento que eles dão até para entre as pessoas é: ô irmão, ô irmã, como é que está? Como é que está? Posso receber oração? Posso receber Jorei? São pessoas muito simples. Então, às vezes as pessoas, nesse tratamento, alguém que não é da arte do Jorei, que não entende isso, se sente: não, eu não sou irmão, não sou irmã, não sou senhor, não sou senhora. O Peixe Sama ensina que no ato do Jorei, a humildade, ela tem que se fazer presente. Como é que você quer encaminhar alguém para a obra divina, se você é um cavalo na hora que você vai se colocar para servir na obra divina? Me fala. Como é que você vai? Não é assim, tem que fazer direito, você tem direito. Não tem lógica, poxa. Não tem lógica. O modo como nós dedicamos aqui na arte do Jorei é diferente. É diferente, não tem estrela. Não tem, eu sou mais, que não tem nada disso. Todos nós somos servidores. O que muda é o deixou e da missão de cada um, né? Então, na hora que você levanta a mão, não dá para inventar moda. É tudo baseado em ensinamento. Quem faz burrada na administração do Jorei é porque não estuda ensinamento. É que não estuda ensinamento. Não existem orações diferentes, não existe nada diferente. Como é que eu vou impor para as pessoas que estão chegando, até vindo de outros credos, orações que não existem, que elas nem conhecem, por exemplo, para elas? Vamos rezar em japonês? Não sei. Um Pai Nosso não custa nada. Um Pai Nosso não custa nada. Da mesma forma que, quando alguém se interessar em fazer aula para conhecer um pouco mais, nós também mudamos a sistemática de ensino. Agora, quando alguém quiser fazer aula, vai ter uma pré-entrevista com o ministro, para realmente saber qual é o objetivo dele. Se é isso que quer realmente, porque nós não queremos mais entregar o Ricari e outorgar pessoas para fazer volume. Nós não somos uma loja que vende o Ricari. O Ricari para nós é sagrado. E só nós aqui sabemos a dificuldade que é para poder fazer, confeccioná-los, né? Então a pessoa tem que estar muito consciente de que, ao colocar um Ricari no peito, ela vai servir. Nós não podemos ter casos de pessoas que vêm para cá para ter graça, só buscam graça, depois tem a graça, é muito comprometimento para mim, é muito puxado para mim. Mesmo na pandemia, a pessoa, né? Mas a pessoa veio para quê? Para encher o seu saco. Consegui minhas bênçãos, peguei minha trouxinha, agora estou indo embora, obrigado, foi bom enquanto durou, um monte de coisa e tal, né? Então essas pessoas, no fundo, nós acabamos desperdiçando um Ricari, que são pessoas ingratas que não querem servir, querem apenas ser servidas, vêm sugar o que a luz oferece, e depois vem embora. Só que dor de barriga não dá uma vez só, né? Não dá uma vez só. E essa postura nossa aqui, agora, vai ter que ser mais rigorosa. Porque durante muito tempo também, nós começamos a ser confundidos, durante algum tempo, melhor dizendo, com pessoas de outros locais que estão fazendo uma desgraceira na obra de Meixo Sama, né? Estão misturando lá com quá, fazendo uma bagunça homérica. Acabei de mostrar agora você viu? Leu isso aí? Pela misericórdia divina, sabe? Tem coisas que Meixo Sama deve estar assim, deve estar de cabelo arrepiado, de cabelo em pé, com o que está sendo feito, né? Então, desvirtua-se a doutrina, desvirtua-se o processo do Jorei, desvirtua-se o respeito pelo Ricari. Para que o Ricari? Nem precisa mais do Ricari, né? Ou seja, as pessoas já estão colocando na condição de deuses encarnados, né? E nós estamos muito longe disso. Se fosse assim, nós não estaríamos dentro de uma igreja. Estaríamos lá fora, que nem uns loucos. Vamos, vem cá, quer ser salvo? Pronto, salvo, próximo. E só salvando pessoas. Não tem vários pregadores que tem um monte de cura pela televisão?
Não, quem curou da dor de cabeça, dor de cotovelo, dor de isso, dor daquilo outro, só com as suas orações? Nós estaríamos também levantando a mão, ou pelo sonem, salvando um monte de gente por aí. E não é o que acontece. Porque uma coisa que nesse 1 ano e meio praticamente de pandemia, né, e nós fazendo a dedicação interna, direto, ministrando jorei online, uma coisa nós percebemos claramente: quem tem fé e quem não tem fé. Né? Porque a fé, você não adquire a fé no bem bom. A fé, ela é forjada com sofrimento. Com sofrimento. Né? Quanto maiores forem as dificuldades, e você entender isso como o amor de Deus de purificação, para que você ganhar elevação espiritual, e se mantendo firme, porque você sabe que isso vai passar, mais forte fica a sua fé. Qualquer tempestade que chegar, você vai estar com os pés firmes e fincados, você vai balançar, mas você não vai cair. Então nós estamos vendo pessoas que têm uma fé volúvel. Olha, reverendo, eu não vou vir mais, porque eu vou ali na igreja do Zé das Couve, porque ali é legal, e lá eu vou, porque lá se faz assim, se faz assado. Então vá, querido. Reverendo, eu vou ali na igreja do Zé da Galinha, porque ali também é bom, porque não sei o que lá. Então vá, querido. As pessoas vão onde tem afinidade. Eu não estou dizendo que nós da arte do jorei somos melhores ou maiores do que ninguém. Longe disso. Nós somos meros aprendizes. Mas eu não posso jamais vender a minha alma para o diabo para poder satisfazer o ego de qualquer ser humano. Eu não posso mudar a doutrina da igreja para agradar meia dúzia, só porque tem dinheiro, para eu conseguir um donativo delas. Eu não posso, jamais farei isso, porque eu aprendi, eu já falei isso várias vezes, que nós fomos formados para servir, não para ser servidos. Estamos vendo pessoas que hoje apresentam: eu tenho título, eu sou ministro. Conta como você recebeu o título. Conta como você foi formado. Estou vendo pessoas mentirem, dizendo que sou ministro da igreja messiânica tal. Nunca foi. Nunca foi. Eu conheço a maioria. Pessoas que dizendo, apresentando: eu fiz seminário não disse o nome daqui, mas dá para entender que era daqui, que eu conheço a peça. Eu nunca fiz seminário aqui. Estelionatários da fé vão surgir aos montes. Estão surgindo aos montes. E tem muito membro, muito messiânico, que está caindo na conversa. Depois não vai dizer que a culpa é de Meixo Sama. E sabe por quê? Porque a culpa é sua. Você não lê ensinamento, você não busca respostas. Se alguém falar mal da arte do jorei, por favor, o telefone está aqui, meu WhatsApp também está à disposição no Facebook. É só ligar para cá e tirar dúvida comigo, que eu faço questão de responder. Nós não temos nada a esconder. Né? Então, quando nós nos propomos a formar as pessoas, nos propomos a formar realmente pessoas que querem dedicar, querem servir. As pessoas não têm noção do que é um milagre. O que é um milagre para essas pessoas? Nós aqui vivemos literalmente do milagre. Porque nós não temos muitos membros. Então, consequentemente, o nosso donativo não é tão alto. Mas como é que nós conseguimos manter a igreja? Como é que conseguimos pagar aluguel? Pagar as contas? É fácil? É claro que não. É claro que não. Mas nenhum membro aqui jamais viu, ouviu de mim: você pode fazer um esforço máximo? Você pode doar seu carro? Você pode doar sua casa? Ninguém nunca ouviu eu falar isso. Nem ministro nosso, porque se algum ministro nosso fizer isso aqui, ele não é da arte de jorei, ele é dos quintos dos infernos, daqui não. Tanto é que os pilantras que tinham aqui, não aqui na sede, em outros locais, já saíram fora e abriram suas igrejinhas. Né? Então, nós oramos muito para que a luz de Deus faça com que a gente, ao levantar a mão, gere um milagre, transforme a vida das pessoas. Nós temos um caso aqui, né, não vou falar o nome, né, que está vindo aqui, que estava num sofrimento descomunal, pô. Recebendo jorei, foi encaminhada por uma pessoa de Tocantins. A fisionomia dela já estava completamente diferente, só recebendo jorei. Vem nos cultos, dedica às vezes na locução, nem membro é ainda. Queria fazer aula, falei, não, ainda não é hora. Não adiantava
deixar ela fazer aula no momento que ela estava em extrema purificação, para poder fazer volume, para dizer que ela é membro? Não podemos ser irresponsáveis. Agora não, que ela está vendo a transformação que está tendo, está plenamente convicta do que vai fazer. E terá uma grande missão aqui. E está feliz pra caramba. Então nós, como messiânicos, entender o que Meixo Sama quer passar através dos seus ensinamentos, através das suas experiências, leiam Reminiscências, leiam o livro, os 3 volumes do Luz do Oriente, procurem entender a essência de Meixo Sama, que é amor puro, é o amor pleno. Sabe, Meixo Sama não ensina ninguém a fazer mal aos outros, porque Meixo Sama nos protege. Meixo Sama nos protege. Como é que alguém pode explicar que eu e o Sr. Adilson estamos aqui praticamente todo dia, desde que começou a pandemia, e nós não pegamos Covid? Não é? Nós não pegamos, velho. Como é que alguém pode explicar isso? E a gente se expôs, a gente faz, a gente atende tudo reservadinho aqui, mas e aí, ué? Isso não é proteção? Ah, vocês são diferentes. Não, não é. Isso é proteção. Porque a gente está dedicando com sentimento de gratidão a Deus do Meixo Sama e para os antepassados, e sabendo que o que nós estamos fazendo vai mudar a vida de outras pessoas também. Porque se eu tivesse vindo aqui para fazer volume e arrumar encrenca, eu estava morto já, estava enterrado. Né? Então, hoje, nessa atual fase, que praticamente isso aqui é quase que um prenúncio do juízo final. Porque a pandemia não vai diminuir, ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque o sentimento do ser humano ainda está cada vez mais animalesco, está cada vez mais egoísta. Quanto pior a crise, mais ladrões aparecem. Sejam juízes, sejam políticos, não importa o que seja. Eles querem. Temos que aproveitar agora. Né? Olha nessa pandemia, quem mais ganhou dinheiro? A indústria química, farmacêutica. Né? Então, assim, enquanto nós, como messiânicos, não entendermos realmente esse processo também de transição, da mudança de eras, da era da noite para a era do dia, né? Estamos passando uma fase, que até vou citar na minha palestra sábado no culto, que aparentemente parece que o mal está vencendo, mas na realidade são as sombras que estão desesperadas pelo aumento da luz. E quando isso acontece, eles não medem esforços para criar conflito, para criar intriga, para criar mal-entendido. Quanto pior o ambiente, mais propício ao mal tomar conta, o ambiente se torna. Né? Tem um trecho que fala assim, desse ensinamento. Ontem no rádio se dizia, as religiões precisavam respeitar os mandamentos e davam-se várias explicações com base na moral. Até agora todos pregavam dessa forma e por isso estavam bem assim. Mas o mandamento é um tipo de esforço do próprio indivíduo. Exemplifiquemos de forma mais compreensível. Suponhamos que dinheiro esteja caído num cantinho difícil de perceber. Então a pessoa que descobre tem vontade de pegá-lo e tê-lo para si. Mas se apanhar, comete pecado. Então ela se contém forçosamente, isso é mandamento. Entretanto, na verdade, mesmo que ele esteja caído, como já está determinado que não se deve pegar algo que não nos pertence, o certo é passar por ele sem pensar em pegar. Não é certo deixar de fazer o que tem vontade, só porque existem mandamentos. Por isso, não é preciso ficar se contendo. Está determinado, naturalmente, que não fará isso. Portanto, passar pelo dinheiro sem pensar em nada é o método da messiânica. Não é que não existem mandamentos nela, mas é que eles são desnecessários. Se a pessoa tem vontade de beber, mas se contém firmemente, dizendo que isso contraria a Deus, não é certo. O correto é não ter vontade de beber e nem pensar nisso. Aqueles que gostam de bebida, digo para beberem. Mesmo assim, acabam perdendo a vontade. Isso é o certo. Até hoje não houve nenhuma religião que conseguisse fazer com que pessoas deixassem de fazer coisas ruins,
de fazer maldades e de beber de forma natural. E o fato de não ter existido tal religião é porque seu Deus não tinha poder e não conseguia fazer homens desse tipo. Então houve um esforço na tentativa de reprimir exteriormente e tudo era feito dessa forma. Todas as civilizações até hoje eram assim. O mesmo acontecia na medicina. É como impedir o sofrimento quando ele aparece, ou esfriar a febre com gelo. As religiões também eram desse jeito. Reprimiam exteriormente e tentavam fazer com que os homens praticassem boas ações. Por isso não eram verdadeiras. A gente sempre fala aqui, né, que nós não podemos ser hipócritas na fé. Né? Eu sempre digo também que ser messiânico não é fácil. Porque você é provado constantemente em cima daquilo que você prega. Né? O Samba nos treina, por exemplo, com relação à ira. Eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar bravo, eu não posso nada. Mas tudo acontece para mexer com você. Né? É um treinamento danado. Aí você respira fundo, glória a Deus, vamos lá, o céu está lindo, muita coisa e tal. E assim vai. Mas você entende que é um treinamento para você. Porque você estudou ensinamento e sabe que Deus está te aprimorando para você ganhar força nisso que é seu ponto fraco. Né? Se eu aprimoro com relação a problema financeiro, é porque eu estou tendo que aprimorar no meu sentimento de gratidão. Aí as pessoas confundem sentimento de gratidão com dar dinheiro. Eu preciso ser grato a tudo que eu tenho para poder merecer aquilo que eu desejo ter um dia. E quando eu recebo a graça, que eu faço uma gratidão donativo, é o meu sonho que se materializou e veio do fundo da minha alma esse desejo de agradecer. Como o meu irmão está colocando no começo aqui, eu não preciso que ninguém me ensine, porque não é um mandamento. Né? É uma coisa que vem de mim, é meu. Esse desejo de retribuir. Então nós temos que chegar num nível assim, que através dos aprimoramentos, através da cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, você vai ganhando o quê? Firmeza. E sabedoria. Para quê? Purificou? Oh, graças a Deus, mas daqui a pouco vai vir, vai ter a graça. Eu vou conseguir vencer. Essa etapa do início da purificação até o fim, é esse intermédio que é o seu aprimoramento. Não é quando começa e nem quando termina, porque você não viveu o auge da dor ainda. Né? É nesse meio que você vai passar por dúvidas, você vai passar por raivas, você vai se ajoelhar e chorar, você vai xingar Deus, você vai querer puxar o cabelo de Meixo Sama, querer dar uma bica na canela dele, você vai querer fazer de tudo. É nesse meio. E ali é quando você se conhece também como pessoa, ali é quando você se conhece como sacerdote, ali é quando você conhece como servidor, ali é quando você se conhece como ser humano. Quem sou eu, afinal de contas? Eu sou uma pessoa quando está tudo bem comigo, dinheiro, né? Saúde, paz, está tudo bem, tudo lindo, sou o cara. Mas e quando você não tem nada, que você perde tudo? É aí que você é provado. Provar com tudo bem é muito fácil. Nós conhecemos pessoas que vêm aqui, tem tudo, né? Riquíssimas, e reclamam. Aí fica olhando assim, poxa, não tem nada. A gente tem né? A gente fala assim, cara, meu carro zero está quebrado, meu carro zero a pessoa trocou, me enganou, bababi, bababó. Eu falei, meu Deus, cara. Da mesma forma que também as pessoas que não têm, só reclamam também. São os dois extremos. Ai, que eu sou um desgraçado. Ai, que minha vida não muda. Ai, que eu vou me matar. Ai, que eu vou morrer. Ai, que eu quero me jogar. Ai, que eu quero fazer. Ai, que eu quero isso. Ninguém me ama. Minha mãe é ruim. Meu pai é ruim. Marido é ruim. Esposa é ruim. Os filhos são doidos. Vizinho é ruim. Meu Deus me xinga. Hã? Fizeram macumba para mim. Tudo é macumba dos outros. Né? Ou seja, cara, você nasceu por quê? Deus te castigou. Porque uma alma dessa tão iluminada, reencarnar para sofrer, isso é castigo de Deus. Né? E as pessoas não aceitam que você oriente, porque elas querem, tipo assim, outro dia eu falei no grupo aqui, quando eu atendo alguém
e eu oriento, ou um ministro já orientou, eu não vou retrucar em cima da orientação. Então, se alguém perguntou, já está sendo acompanhada? Sim, o reverendo já me orientou, o ministro já me orientou, ótimo, então é só jorei. Está praticando? Está fazendo a orientação? A pessoa não precisa saber o que foi orientado. É só entre a pessoa que pediu orientação e o orientador. É igual o padre e confessionário. Está praticando? Estou, graças a Deus. Está praticando? Não estou conseguindo. Então conversa de novo com o reverendo, conversa de novo com o ministro. Vê a sua dificuldade. Porque é diferente. Mas agora, quando a pessoa quer mudar, ela sangra, ela chora, ela se rala toda, mas ela consegue mudar. Essa moça que está vindo aqui, aconteceu isso com ela. Mas quando a pessoa se acomodou naquela situação, ela não quer sair disso. Ela prefere viver em nível de inferno, não quer mudar a situação. Né? Então, e outra, nós também, não está escrito ensinamento nenhum, que eu tenho que carregar as máculas do outro, que eu tenho que assumir as dores do outro. Né? Eu não sou Jesus Cristo. Eu não vou pegar uma cruz aqui, eu vou me crucificar para poder redimir os teus pecados, ó criatura. Eu não vou fazer isso. Né? Nem ninguém tem direito de fazer isso. Né? Então nós temos pessoas, temos membros, temos orientadores, temos pessoas em outros locais que estão iniciando esse processo de cuidar de uma unidade, de cuidar de um núcleo de jorei, e tudo que tem dúvida tem que perguntar. Porque nós também no começo foram muitas dificuldades. E eu vou falar que tem muita coisa ainda que eu não sei. Eu estou aprendendo. Mas eu perdi as minhas referências de orientação. A quem eu buscava. Que era o reverendo Nakahashi, que faleceu. Né? Que era o reverendo Daroca nos Estados Unidos, que faleceu. Então, as minhas referências de orientadores, eu perdi. Eles faleceram. Mas não significa que eu não tenho orientador. Né? Porque a minha ligação com o Meixo Sama tem que ser uma ligação de maior que pai e filho. Eu tenho que me entregar completamente nas mãos dele para saber a vontade dele perante a minha pessoa. Isso é fé. Meixo Sama, o que fazer? Me ensine, me mostre, me dê um sinal. Mas eu só posso orar assim quando eu estou fazendo o meu esforço máximo. Não adianta eu chegar de vez em quando, oi, Meixo Sama, e aí, beleza? Estamos aqui rezando, Meixo Sama, está difícil pra caramba, dá um jeito aí, dá uma paradinha aí, dá um agito aí. Não dá para ser um 7-1 com Deus, poxa vida. Eu estou vendo pessoas que estão agindo realmente com muita astúcia, com muita maldade na fé, e elas não sabem o preço disso. O que vai ser cobrado? O que vai ser cobrado? A Emerson fala sobre isso, né? A astúcia ou a prática de más ações são, de modo geral, um tipo de vício. Dizem que é muito divertido. Os batedores de carteira sentem um prazer indescritível em tirar coisa dos outros. Podem até ganhar 10.000 ienes trabalhando honestamente, mas preferem ganhar muito menos furtando. Dizem que, certa vez, um ladrão fez as contas e, tirando a média, chegou à conclusão de que não compensava, pois no final ganhava muito menos do que um assalariado comum. Contando o tempo que ficava preso e outras coisas, o lucro de um dia era irrisório. Então perguntaram se não seria melhor parar. Mas como se tratava de um vício, disse que não conseguiria. O vício, em suma, é a ação do espírito secundário, que está dominando e vencendo. Entretanto, quando o vício acaba, significa que o espírito secundário enfraqueceu e não consegue mais dominar o ser humano. Ele é que passa a ser dominado. Tem um livro do Robson Pinheiro chamado A Marca da Besta. É um livro dessa idade. Recomendo a leitura dele, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa profundidade da fé. E ele fala muito sobre alguns tipos de espíritos. Né? E, se eu não me engano, acho que a Constituição do Mundo Espiritual, Camadas do Mundo Espiritual, como a gente fala, tem acho que umas 10 páginas de ensinamento. Nas últimas camadas do inferno, né, como são os espíritos. Né? E nesse livro também descreve, tem espíritos que não têm forma mais. De tanta maldade que existe nele, ele não tem forma. Né?
né? Então, e muitos são instintos, né? E da mesma forma que quando fala que o espírito secundário domina, nós também temos que tomar muito cuidado também com outros tipos de obsessores que nós atraímos, né? Eu esqueci a palavra agora que ele fala no livro, o nome que tem, né? Mas assim, é como se eu estivesse vendo uma pessoa e na verdade não é mais ela. Ela já foi, é como se o espírito dela já estivesse em outro local e quem está manipulando aquele corpo é um outro espírito. Eu esqueci o nome disso daí, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, o Mestre também diz isso nos ensinamentos, eu sempre repito, não se prendam aos homens. Não idolatrem homem algum. Porque vocês podem entrar, ou você está vendo uma imagem e é outra por trás dela, né? Então, é muito complicado isso. É muito complicado. Como eu disse no começo, eu fui formado, eu e mais a minha geração, de início da messiânica, nós somos formados para servir. E muitas vezes nós tivemos altas brigas com ministros e até reverendos. Mas brigas assim, de não concordar com A, B ou C. Mas nós fazíamos. Discordava disso, tá bom, mas vou fazer, fazia. E fazia bem feito, viu? Não fazia de qualquer jeito, não. Porque senão seria burro pra cacete, porque eu tenho que fazer mal feito e tenho que rearrumar. Mas graças a esses ministros e esses reverendos, nós crescemos muito a nossa fé. Eles foram imprescindíveis para o meu crescimento. Sim. Eu posso falar isso hoje, depois de 36 anos. Mas na época, com 1 ano, 2 anos, 3 anos de membro, eu queria quebrar ele na porrada, né? Mas, ainda mais quando eu assumi a liderança de jovens, que eu era rebelde para Dedéu, e eu não aceitava muita coisa. Mas mesmo assim, eu fiz. Porque os jovens viam a minha postura. Então, assim, por que São Caetano teve um grupo de jovens feroz, que qualquer um pode perguntar como é que era o grupo de jovens na minha época lá? Porque nós éramos unidos. Era um por todos e todos por um. Se eu não estivesse, quem estivesse lá, que era o Yoshiro, o Anuel, o Maquerédia, sabia que era a mesma coisa. Não tinha estrelas. Não tinha estrelas. Então, essa era a nossa postura. Mas foram graças a esses ministros e reverêncios que nos orientaram e nos aprimoraram. As pessoas às vezes falam assim, me afastei da igreja porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Eu falei, está preso no homem, ué. Eu tive N motivos para me afastar da igreja messiânica na época. E nunca me afastei. Eu falei, é ruim, hein? Não me vendo tão barato assim, não. Eu não me afastei da Igreja Messiânica Mundial do Brasil por causa dela no Monte Cristal. Eu estou na arte do Jorei hoje porque na época o Luz do Oriente nos acolheu. Eu não me afastei de Meixo Sama. Eu não tenho raiva nenhuma da Igreja Messiânica. Pelo contrário, eu tenho profunda e imensa gratidão. E eu não teria meios hoje de saber agradecer o que ela fez por mim. Porque ela me tirou de um nível de ser humano que eu era e me transformou num homem. No Luz do Oriente, eu saí de uma condição que eu estava, vamos dizer assim, de estudante e me tornei num outro patamar. Então, como é que eu vou cuspir no prato que eu comi? Como é que eu vou desejar, por exemplo, que a Igreja Messiânica caia e se destrua? Jamais faria isso. Quem age assim são pessoas que não têm amor no coração. Nós não tem nada no coração. Devem ter outra coisa que vai no banheiro e dá descarga, né? Então, a nossa postura no servir, ela tem que ser completamente diferente. Eu não posso ser ingrato, mas eu tenho que ser justo. Não pode confundir amizade com missão, sentimento com missão. Se você confundir esses pontos, você vai para o inferno. Porque sua vida se esfarela. Porque não tem alicerce seguro para você se firmar. Também existem pessoas que mentem muito. Mentir significa enganar. Portanto, é um tipo de astúcia, a qual também é um vício. Por essa razão, existem muitas pessoas que não conseguem parar de mentir. Uma vez perguntei, você mente, mas que graça tem em mentir? E a resposta foi que a graça estava em ver os outros espantados
ou interessados. Há vários tipos de mentiras, mas a mais problemática é aquela que contenta as pessoas. A referida pessoa disse: desta vez uma pessoa se tornará fiel, e quando ela ingressar, o número de membros aumentará repentinamente. Ela tem poder e também muito dinheiro, poderá reunir muitos amigos seus. Com essas palavras, tentou contentar-me. Na hora, a gente fica contente pensando, poxa, que ótimo. Mas com o passar do tempo, tudo isso vira fumaça. Esses fatos aconteceram comigo diversas vezes. Trata-se de uma mentira para agradar as pessoas, mas quando ficamos sabendo que é mentira, ficamos mais desapontados ainda. Isso aqui realmente é uma ilusão ferrada. Achar que vai encaminhar a pessoa porque o cara é bom. Não é assim que a banda toca. Não é assim e nunca foi. Existem também mentiras que nos deixam assustados. Dizem coisas como: tem gente que está querendo derrubar a igreja. A pessoa está planejando assim, por isso é melhor tomar muito cuidado. Entretanto, eu tenho uma tática e, portanto, se tomar uma certa medida, é possível evitar. Seja como for, é melhor se precaver. E às vezes, sem querer, acabamos acreditando em suas palavras. E no fato de darmos ouvidos a essas coisas, é que as pessoas se sentem interessadas. O que também é um grande pecado. O que acontece é o seguinte: o espírito secundário se diverte com isso. Nos jornais, por exemplo, há muito disso, mas a causa é a mesma. Por esse motivo, têm surgido os fraudadores e impostores, que se divertem juntando bastante dinheiro. E tudo isso se relaciona à causa acima citada. Isso ocorre porque o espírito secundário está dominando. Ao ter seu espírito secundário reprimido, a pessoa deixa de achar graça nesse tipo de comportamento e considera uma tolice fazer tais coisas. Assim, sua mente clareia e ela passa a não achar engraçado agir dessa maneira. Começa a pensar que, ao invés disso, é melhor obter a confiança dos outros e adquirir uma boa posição. Esse raciocínio lógico passa a ficar evidente. Justamente aquelas pessoas que mentem são as que não utilizam esse tipo de raciocínio. Por esse motivo, escrevi há algum tempo um ensinamento intitulado Façam Cálculos. As pessoas que conseguem calcular com precisão têm poucas máculas. Né? Aqui mesmo. Quantas pessoas falam assim: oh, reverendo, estão tentando destruir a arte do Jorei. Oh, reverendo, estão fazendo coisa para acabar com a arte do Jorei. Oh, reverendo, estão atacando o senhor pelas costas. Estão fazendo... Cara, problema deles, bicho. Problema deles, cara. Eu tenho um pai grande, cara, como diz na África. O pai grande está ali no altar, que é Meixo Sama. Você acha que ele não nos protege? A limpeza que ele faz, que ele fez, e está sempre fazendo na igreja, não só aqui em vários locais, é ele que está atuando. Não adianta. Espiritualidade a gente não vê, mas sente. Não é? Espiritualidade não se vê, mas se sente. Sentimento não se vê, mas se sente. Se demonstra. Então, muitas coisas já passou do nosso ponto. Ah, está falando? Problema dele. A fofoca tem que morrer na boca de quem falou. Porque, como o Estama fala aqui, quer fomentar. Se tiver um eco positivo, opa, ali tem, bora lá, bora lá. É igual falar mal dos outros. Fala mal de fulano, que o nego também não gosta. Aí vira uma quermesse. Aí só falta abrir uma cerveja, tomar e socar o rei. Não é a nossa praia. Vai salvar quantas pessoas com isso? Ninguém. Ninguém. Esse foi o ensinamento. Né? No texto da palestra, fala assim: como examinar o peso da missão? Todos os membros, todas as pessoas que estão assistindo a aula de aprimoramento precisam ser utilizadas como instrumentos para a ampliação da obra. Não vieram para aprimorar. O aprimoramento vem depois, atrás da dedicação. Somente com dedicação é que a pessoa se aprimora. A pessoa que não se dedica e diz que está se aprimorando, na realidade está apenas aumentando o conhecimento dos ensinamentos, mas não sabe praticar a fé. É preciso pensar sempre com essa base. Ao ver qualquer pessoa, devemos logo pensar qual serviço será bom para ela. Vê que profundo isso aqui? Não é? Não é porque a pessoa está vindo nas aulas, faz isso, faz aquilo, o outro que ela está aprimorando. Ela só aprimora
Na dedicação. Foi o que eu falei agora há pouco do exemplo do passado que eu passei com os reverendos e ministros. As práticas que eles nos deram para dedicar, muitas vezes você questionava, mas você fazia. Esse foi o meu aprimoramento. O que é aprimorar? É lapidar aquilo que não é bom em você para você ficar uma pessoa melhor. Ué. Se eu não consigo falar em público, eu tenho vergonha, eu tenho medo, então eu tenho que treinar. E como é que eu vou treinar? Sozinho e me expondo. Eu vou gaguejar, eu vou travar, vai dar branco, vai apagar minha mente, eu vou querer sair da frente das pessoas, né? Eu vou falar 5 minutos, pensei que falei 10 horas. Esse é o aprimoramento. Né? Eu não gosto de dedicar em coisa de limpeza, porque isso me incomoda. Vai lavar banheiro. Vai lavar banheiro. Outro dia eu atendi um senhor aqui, membro antigo, um casal. E eu falei que até hoje, às vezes quando eu vou lavar banheiro, eu lavo assim, né? Eu lavo assim. Porque eu dediquei na sede, na época que os cultos eram lá, a gente ia dedicar no banheiro, a gente ia de terno. Né? Eu dedicava, eram 4 cultos, eu dedicava em 3. 3 cultos, lavando o banheiro. E de terno. E o banheiro era grande, não é pequeno não. Então, mas as pessoas confundem dedicação de limpeza com faxina. Não é isso. Faxina é faxina. Você sua que não é condenada, você se lambuza, todo mundo gosta. Dedicação de limpeza é mitamamigá, que é polimento da alma. Não importa se você vai limpar o altar, se você vai limpar um banheiro, se você vai varrer a rua, não importa. É o aprimoramento. Se você colocar como prática de aprendizado, você faz isso meditando, refletindo o que tem que melhorar, o que tem que mudar na sua vida. Agora, se você fazer por fazer, você não está fazendo nada. Você não está aprimorando. Está só gastando energia. Você quer ver uma coisa? Eu lembro que na época que dedicava nos banheiros da sede, lotava. Então eu falava assim, o banheiro ficava sujo, né? Eu falava assim, poxa, vamos aproveitar agora que é a hora do jorei, que o pessoal está tudo quietinho lá em cima, lá que não vem pouquíssimas pessoas para poder usar o banheiro, né? E lavava, começava a lavar. Eu não sei o que acontecia com aquele povo na hora do jorei, dependendo do reverendo que ministrava jorei, desembestava gente, meu. Aquele banheiro com água, mas ficava 10 vezes pior do que antes. E a gente falei, cara, lascou tudo. Aí olhava assim, quando o pessoal saía, falei, meu Deus, era 2 trabalhos. Mas a gente fazia com a maior alegria do mundo, dando risada. Aí no intervalo, nós saímos, quando acabava o intervalo dos cultos, nós saímos, eu, o ministro Marcos, mais algumas pessoas, saímos 10, 12 pessoas. Nós íamos num botequinho que tinha na esquina para almoçar. Aí só pedia como é que é? Um PF, né? Pedia um prato feito. Que era um bife, um ovo, um feijãozinho, um negocinho lá, e era rapidinho. E quem não podia, a gente dividia. Quem não podia, a gente dividia, porque ninguém ficava sem comer. Esse era o nosso espírito. Tudo com alegria. Dedicação é alegria. Então, para nós não tinha dificuldade. Passamos perrengue? Claro que passamos, mas usamos isso como aprimoramento. Né? Muitas vezes a pessoa atende e faz o possível para agradar as pessoas, mas não dá oportunidade para ela servir de alguma maneira. Pelo menos ministrar jurei e servir através do donativo. O que não pode é deixar o membro sair do gabinete sem uma missão no sentido de participar da obra. Isso é básico. Isso aqui é orientação para ministro, viu? Depois vem o cálculo do peso da missão. De início é preciso dar uma missão leve. De acordo com a maneira como a pessoa desempenha a sua tarefa, é que podemos medir até que ponto a pessoa poderá receber missão maior. Por exemplo, uma pessoa recebe a missão de ministrar jurei para 3 pessoas. Se ela, ao fazer o atendimento, criar problemas nas 3 casas, é sinal que a tarefa é pesada demais para ela. Se em uma semana resolver, tudo bem, é sinal que poderá receber outras tarefas. A medida é dada pela maneira como a pessoa desempenha a missão ou pela capacidade de digerir as tarefas recebidas. O tempo de membro não é importante. Isso aqui é você saber controlar até o seu gar. Né? Quando a pessoa de início não se sai bem no desempenho da missão, precisa receber orientação a respeito. Se continuar a não se sair bem, então é preciso explicar-lhe a necessidade de diminuir a missão. Se assim não for, começará a surgir problemas com a pessoa, ou com a família da pessoa, ou no trabalho, etc.
Talvez o excesso de purificação seja um treinamento e pode continuar ou diminuir, mas não pode orientar todos os membros no sentido de que maior missão, maior purificação. É preciso haver flexibilidade para examinar. Viu como não é uma regra? Não é porque nego sofre que não condenado se purifica pra caramba que ele tem uma missão maior. Às vezes é porque ele é teimoso mesmo. É porque não tem sabedoria. Evita dedicar com pessoa A, com pessoa B, fazer tal tipo de dedicação, cria problemas, ou, né? Não aceita, sofre mais. Aí é que minha missão é grande. Não, é que você é teimoso, é burro mesmo. Porque teimosia é uma coisa, burrice e ser teimoso é outra. Né? Então, esse também é um tipo de aprimoramento, que não é fácil. Durante muito tempo eu fui burro. Porque eu era um teimoso burro. Então, o que faz você mudar? A vida. A vida. E ler, estudar ensinamento, para tentar entender o que Deus quer te mostrar. Aí quando você vê isso aqui, e vê o ensinamento, vence seu próprio mal, aí você fala, cara, eu estou errado. Né? Talvez o excesso de purificação seja um treinamento e pode continuar ou diminuir. Né? Muitas vezes, com uma conversa é possível saber se o estado de espírito da pessoa está bom ou não. Quando não está bom, a pessoa não consegue encarar a outra. Os olhos representam o coração. Se não estiverem firmes, centralizados, o coração também não está. Nesse caso também aparecem muitas coisas que fogem do primeiro objetivo. E também começa a criar desarmonia. Isso também, talvez seja uma manifestação que a tarefa está pesada. Se acontecer uma vez ou outra, não há problemas. Mas se acontecer frequentemente, é um aviso. Muitas vezes, entretanto, deixamos escapar a percepção desse aviso por não querermos ser desagradáveis. Uma vez sendo superior, a pessoa é obrigada a alertar. Qualquer que seja a reação de quem ouve, o superior tem a obrigação de alertar. Dizem que quando a pessoa precisa desse alerta, está em fracasso espiritual. Tem uma palestra que fala sobre isso, fracasso espiritual. É difícil a pessoa perceber seu fracasso espiritual, mas é preciso saber compreender o seu próprio e também olhar pelos outros. Além do problema de cada pessoa ter ondas positivas e negativas, ao da pessoa, em certos momentos, fracassar espiritualmente. Esse fracasso pode ser motivado por alguma preocupação, febre, doença, problema familiar. Sendo a análise do próprio reverendo Watanabe na época, quando há fracasso espiritual, alguns sintomas se fazem notar. Fica irritado, começa a criticar muito, a enxergar o lado negativo das pessoas, não consegue perdoar. Começa a ficar indeciso, sentir peso nos ombros, o corpo fica pesado, vem o desânimo. Começa a ter furúnculos ou se machuca muito, sofre acidente. Isso porque a aura diminui. Se a aura estiver forte, protege e a pessoa não se acidenta. Se, por exemplo, leva um tombo comum e quebra as costelas, é fracasso. Não está protegido. Perde a confiança em si próprio, fica complexado. Fica pálido e o olhar perde a força. Fica irrequieto, não tem força no abdômen e por isso não consegue ficar tranquilo. O pior de tudo é que começa a fugir da luz. Não sente vontade de ministrar ou receber jorei, mesmo que preciso. Arranja desculpas para não assistir aos cultos. Tem medo de encontrar com seu superior. Procura beber. Fica com insônia. Preocupa-se com qualquer coisa e perde o primeiro objetivo. A pessoa fica cada vez mais triste e a tendência é cair. Se a pessoa conseguir perceber que está em fracasso espiritual, tudo começa a mudar automaticamente. Vem o fortalecimento do espírito. Se for motivado por purificação violenta, vai devagar. Se a purificação for moral, material, pelo pensamento, uma vez despertando, a situação muda de uma hora para outra. A aura também, de um segundo para outro. Recebendo luz, ela aumenta. É muito importante ver a onda da pessoa e a condição espiritual em cada momento para cuidar dela. A família também, às vezes, quando o ministro ou assistente está sobrecarregado, a esposa ou os filhos sofrem purificações para ajudar a limpar. Mesmo para examinar se a missão é forte demais, se a própria pessoa for forte, é preciso ver a família, porque o lado mais fraco é que estoura. Punk, né? Os ministros, e eu vou colocar aqui os servidores, todos, precisam ter flexibilidade. Quando mais o homem é honesto, puro, correto, menos flexível ele é. A flexibilidade é sempre acompanhada de um pouco de maldade, de preguiça. Há pessoas que só sabem trabalhar, não sabem brincar, não sabem se divertir, se distrair,
não sabem controlar a si próprias. E isso é muito perigoso. Como essas pessoas não sabem se cuidar, o ministro precisa cuidar delas. Elas enchem muito a cabeça de ensinamentos e estouram. Não sabem ficar despreocupadas. O importante é saber equilibrar, não ser 8 nem 80. A pessoa que tem muitas experiências na vida, seja de profunda tristeza ou de alegria, manifesta seu sentimento no olhar e toca o coração dos outros. Todas as pessoas passam por várias experiências. A diferença resulta da pessoa saber queimar essas experiências na alma ou não. Mesmo que seja um erro, precisa carimbar na alma. O tamanho desse carimbo é que um dia se manifesta para orientar as pessoas. Quando temos o objetivo de querer gostar de uma pessoa, mantendo contato com ela, visando sempre esse objetivo, perceberemos pontos positivos dessa pessoa e conseguiremos gostar dela. Daí em diante, tudo o que lhe dissermos será aceito sem ressentimentos. Sendo superior, o gostar ou não gostar de alguém influenciará outras pessoas no mesmo sentido. Se disser que gosta de uma pessoa, a tendência é que seus subordinados gostarem também. Se disser que não gosta, a tendência é não gostarem também. Se purificarmos, confiando em Deus e não nos preocupando, receberemos bênçãos. É a parte mais difícil de todas. A função mais importante dos ministros é distribuir tarefas e depois cobrar. Dependendo do resultado, dá mais tarefas ou diminuir. Através disso, aprimora as pessoas. Para dar tarefa aos outros, é preciso, em primeiro lugar, procurar as tarefas para distribuir. Quem não sabe procurar tarefas, não se sai bem quando aumenta o número de membros sob sua responsabilidade. Se o ministro souber procurar, encontrará ilimitado número de tarefas, uma vez que o nosso objetivo é salvar o mundo. Interessante, né? Nossa missão é servir, praticando os ensinamentos que o Meixo Sama nos deixou, ampliando esse conhecimento com as experiências dos pioneiros, com o material que nós temos aqui, difundindo, dividindo conhecimentos, recebendo mais conhecimentos, aprimorando com todo mundo junto. Quem tiver em purificação, pode nos procurar. Os ministros que estão na Arte do Jorei, em qualquer lugar, os servidores. Aqui na sede, podem ligar para cá, podem mandar e-mail. Né? Estamos aqui para atender. A minha sala tem portas. Se alguém disser que o reverendo é muito ocupado e não pode atender, é mentiroso, tá? Não é da Arte do Jorei, não, é tranqueira. Então, eu estou aqui para servir e estamos à disposição de todos. Sábado agora, às 15 horas, é o nosso culto mensal. Então, convidamos a todos a poder participar. Quem desejar, estaremos abertos aqui com as restrições necessárias, mas, independente disso, vamos transmitir também e fazer um culto para agradecer a saúde, a prosperidade, a paz e a permissão de sermos úteis a Deus e Meixo Sama. Muito obrigado a todos e uma boa missão.